Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso canal Momento Blessed com Drica Silva. E hoje o primeiro vídeo de 2026 será com a inspiração da palavra ministrada pelo meu esposo Josemi Silva e com o tema Uma Vida Sem o Espírito de Deus. Então é isso, pessoal. Se você está gostando dos nossos vídeos, curta, compartilhe, se inscreva, acione o sininho e comente muito o que você está achando dos nossos vídeos do nosso canal. E aproveitando o ensejo, dê o seu like, porque isso para você não custa nada, mas para nós tem um valor inestimável. Então é isso, pessoal. Fiquem com o pastor Josemi, com o irmão Josemi, com o Josemi e a ministração da palavra de Deus em nome de Jesus. Meu amor, que o Espírito Santo te inspire e que seja de bênção como tem sido todas as ministrações Amém. Que você tem feito. Em nome de Jesus. Até daqui a pouco, pessoal. Glória a Deus. Boa noite, pessoal. Bom dia aí para outro lado do mundo. E eu saúdo a todos aqueles aonde essa mensagem chegar. Recebam a paz, a graça do Senhor Jesus Cristo. É um privilégio estar aqui, é um privilégio abrir o ano nesse canal com uma mensagem da Palavra de Deus, que é isso que movimenta a nossa vida, né? É isso que nos faz feliz, é isso que nos faz ter um destino. E nesse momento eu quero compartilhar um pouco do texto que a gente vai explorar hoje, para trazer um aprendizado especial da Palavra de Deus. Parece estranho, né, você dizer assim que o tema dessa mensagem é uma vida sem o Espírito de Deus. Eu poderia trazer o outro lado, uma vida cheia do Espírito de Deus. Embora os dois personagens, um esteja com o Espírito Santo e o outro sem o Espírito Santo. A gente vai falar aqui, continuar falando de Saul, e o outro personagem é o que está ligado a essa história de Saul, que é Davi. E a palavra do Senhor diz assim: Disse Saul a seus servos: Buscai-me, pois um homem que saiba tocar bem, e trazei-mo. Então respondeu um dos moços e disse: Conheço um filho de Jessé, o belemita, que sabe tocar, e é forte e valente, homem de guerra, sisudo em palavra e de boa aparência, e o Senhor é com ele. Mais em cima, nós vamos ver aqui também um versículo muito importante, que é o 15 de Samuel 16, que a gente está no capítulo 16. Então, o servo de Saul lhe disseram: Eis que agora um espírito maligno, enviado de Deus, te atormenta. Manda, pois, Senhor nosso, que teus servos, que estão em tua presença, busquem um homem que saiba tocar harpa. E será que, quando o espírito maligno da parte do Senhor vier sobre ti, então ele dedilhará e te acharás melhor. Essa é a palavra do Senhor. Bom, pessoal, vamos fazer uma oração? Vamos orar? Colocar em prática o que nós aprendemos hoje. Certas cartas só saem com jejum e oração. Então vamos começar orando. E conclamo você a fazer um estudo sobre jejum, né? E buscar mais a Deus nesse ano 2026. Senhor nosso Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, estamos na sua presença. Senhor, sem ti nada podemos fazer. Tu sabes que as ocultas e as espreitas, está aí todas as obras das trevas para tentar oprimir, fazer sofrer, infligir sofrimento nas pessoas, porque o mundo jaz no maligno. Mas eu te peço hoje, toda pessoa que ouvir essa pregação, essa mensagem, falando de libertação e falando que se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livre, e essa frase está ligada ao teu Filho Jesus Cristo, ó Senhor, que essa pessoa seja livre,
que era ao clamar, pedir por libertação da sua angústia, do sofrimento, da depressão que ela se encontra, de qualquer problema familiar, no casamento, na família, no emprego. Ó Senhor, tudo os céus, ouça em nome de Jesus e faça uma obra maravilhosa na vida dessa pessoa. Que essa pessoa, Senhor, tenha um marco de virada nesse ano, na sua vida sentimental, familiar e no seu trabalho. E por onde andar, essa pessoa, Senhor, que antes era treva, seja luz, e faça brilhar a glória que há no Teu Filho Jesus Cristo na vida dela. Em nome de Jesus, amém. Que Deus abençoe em nome do Senhor Jesus. Como a gente viu nos estudos anteriores, nós percebemos que Saul começou muito bem o seu reinado. Ele tinha problema com medo, ele tinha sérios problemas, mas ele tinha algo que o capacitava a exercer aquela função, que era o Espírito de Deus. Deus não jogou ele à toa para ser rei. Deus o colocou na função e Deus o capacitou. Porém, Saul escolheu posições que o colocava como inimigo de Deus. Ele ficou nessa agradando o povo, fazendo coisas contrárias à palavra de Deus, até que um ponto ele entristeceu tanto a Deus que Deus vai tirar o seu espírito. E quando ele tira o espírito de Deus, ele vai procurar alguém para pôr esse espírito. E achou Davi. Davi era um jovem que não era pelos seus pais apto a ser um rei, apto a servir o exército, mas ele tinha um coração disposto a servir a Deus. E Deus olhou para ele. E isso é importante. Não era o que as pessoas pensavam, o seu pai ou os seus irmãos pensavam a seu respeito, mas o importante era o que Deus pensava a respeito dele. Então Deus pôs o seu espírito lá. Quando esse espírito entrou em Davi e achou aquela terra, coração ali, aquele templo propenso a ele, aí o que acontece? Aquela jovem vai crescer espiritualmente. Aquele jovem vai progredir. Aquele jovem vai vir uma capacidade sobre ele, uma capacitação que ele vai romper com muita coisa e vai crescer espiritualmente. Então ele vai entrar num aclive espiritual. Aquilo vai ser maravilhoso para ele. Já em contrapartida, Saul entra num declínio espiritual. Saiu o espírito dele. Os servos de Saul dizem que entrou um espírito mau da parte do Senhor. Eu fico pensando assim, analisando isso, acho que eles não queriam dizer para o Saul que era um demônio, que era um espírito das trevas, que quando viu aquela casa vazia, entrou lá, porque no estudo anterior a gente viu que o homem não fica neutro. Hoje eu quero trazer para mostrar para vocês como uma vida sem o Espírito de Deus é sofrida. É o que explica que muitas vezes a pessoa tem um carro, a pessoa tem dinheiro, a pessoa tem um bom emprego, você olha, essa pessoa é feliz, e você vai conhecer a vida da pessoa e parece que aquilo tudo se transforma em maldição. A pessoa é infeliz no casamento, infeliz na vida, infeliz no trabalho, infeliz por onde anda, né? Já uma pessoa que tem um Espírito de Deus, às vezes você olha para uma pessoa, ela não tem um carro, ela não tem aquelas benesses todas, no entanto, ela tem uma paz que excede todo o entendimento. Ela é feliz. Então logo nós podemos dizer hoje que o segredo da felicidade é ter esse Espírito de Deus em você, te conduzindo, te orientando, dizendo: ei, não vai para aí, ei, entra por aqui. Então quando você tem
essa capacitação, você está direcionado com a felicidade. Então, hoje, para mostrar um exemplo tal qual o de Saul, para não ficar só o de Saul, mostrando como é que ele ficava atormentado, eu quero mostrar um caso clássico, que é de um pai que levou um filho que estava atormentado, e a Bíblia descreve esse tormento, né, que ele tinha convulsões. Quando um espírito maligno entrava nessa criança, ele tinha convulsões, ela lançado no fogo, ela lançado na água. Você já pensou para um pai, para uma mãe, conviver numa situação que não tem remédio para resolver? Era como se o menino tivesse uma loucura. O espírito entrou na vida daquele menino, o espírito maligno, de tal forma que era como o menino fosse louco, porque se lançava no fogo, se lançava na água. Quando ele levou seus discípulos, Jesus estava no monte orando e deixou ali a maioria dos seus discípulos ali. Quando ele chegou e apresentou o filho e pediu que os discípulos fizessem alguma coisa, o espírito não saiu. Os discípulos oraram, os discípulos expulsaram, mas aconteceu uma coisa ali, que o espírito não saiu. Quando Jesus chegou e desceu, e chegou para falar, e viu aquele tumulto, e que os discípulos não tinham expulsado aquele demônio, ele disse: ó raça de incrédulo, até quando vos sofrerei? E o homem pediu para que Jesus então fizesse alguma coisa. Se tu podes, faz alguma coisa por ele. Se eu posso, tu pode crer. Então, por que eu estou falando dessa situação para você? Eu estou dizendo que Saul, ele poderia ter se humilhado diante de Deus. Ele poderia ter amolecido seu coração e dizer: Senhor, não dá para viver sem o teu Espírito. Ele podia ter feito igual Moisés, quando Deus disse: ó, eu não vou contigo. Ah, se tu não vai comigo, então eu não vou sair daqui. Não, eu vou mandar um anjo. Não, não quero um anjo, eu quero o Senhor. Então, ele entendia a diferença entre o Senhor e um anjo. E aqui, quando está essa situação espiritual, Jesus vai dar um esclarecimento muito importante. Ele vai dizer: certas castas de demônio só saem com jejum e oração. Então, para você, se tiver numa situação em que você vai lidar com a situação de tormento espiritual de uma pessoa possessa, você tem que ter fé. Você tem que estar preparada com oração e jejum para poder, com autoridade, dar uma ordem para esse espírito mal e ele sair. Ou seja, e dentro de você vai ter que estar o poderoso, o maior do que aquele espírito. Quando os discípulos não expulsaram, eles não estavam preparados para aquela situação. Então não é só chegar e dizer assim, pôr a mão na oração, sai demônio, e vai ser resolvido. Aquela ali não foi uma situação que foi resolvida dessa forma. Então você veja que no caso de Saul, os seus sábios, os seus conselheiros deram remédio. O remédio é alguém que saiba tocar harpa. Tocar harpa era o pretexto. O remédio é alguém que tem o Espírito de Deus, que vai chegar aqui. Quando esse Espírito vier sobre ti, Saul, ele vai dedilhar a harpa, o Espírito vai se manifestar, o Espírito de Deus, e aquele Espírito vai embora. E assim se sucedia. Então veja que muitas vezes uma pessoa está sobre uma ação de um espírito do mal. Quando é que isso acontece? Há pessoas que vão no terreiro de macumba, que vão nas trevas, que vão no satanismo, invocar demônio para
destruir empresário, para destruir casamento, para destruir a vida de pessoas. Ora, aí você me diz, o que faz numa situação dessa? Você está vendo o Espírito? Você está vendo ele agir? Você não vê essa dimensão. Mas como é que você percebe que há uma possessão maligna sobre a sua vida? As coisas começam a acontecer tudo errado. Tudo começa a dar para trás na sua vida. Seu casamento, sua relação no trabalho, você começa a contrair vícios que você não controla, você começa a perder o controle de si mesmo, você não consegue mais parar de beber, você não consegue parar de fumar, tem sempre alguma coisa que domina, você quer deixar aquilo, você sabe que aquilo é mal, mas você não consegue. Aquela criança conseguia lidar com aquele espírito depois que aquele espírito entrou nela? Não. O pai conseguia dar? Não. Saul conseguia lidar? Não. Quando uma pessoa está atormentada pelo espírito imundo, é necessário que uma outra pessoa com o Espírito de Deus, autoridade de Deus, vá em sua direção para libertá-la. Né? E a palavra do Senhor é bem clara nesse respeito. Em meu nome expulsarão os demônios. Em meu nome curarão os enfermos. E esses sinais seguirão os que creem. Esses sinais seguirão os que creem. Em meu nome expulsarão o demônio e curarão os enfermos. Então isso foi dito por Jesus, ó. E eu estarei convosco até a consumação do século. Agora ficou muito normal hoje as pessoas dizer que não pode mais, que não há cura, que não há dom disso, que não há dom daquilo. E que só agora há dom de pregação e operar o Espírito de Deus. Né? Ou seja, amputar o Espírito de Deus de operar. E o Senhor diz que estará conosco até a consumação do século. Então ele não disse para assim, ó, até o século 100, enquanto a igreja está se formando, eu vou estar com a plenitude do Espírito Santo, com todos os dons possíveis. Depois, aí eu não vou estar mais. Só vai estar com a pregação. Não tem nenhum lugar da Sagrada Escritura que afirme essa tese. Né? Então os sinais seguem a quem crê. Então, aí você me pergunta, então por que em muitas igrejas há pessoas tormentas, casamento acabado, pessoas vivendo de fachada, a igreja parece que está morta? Aí você vai lá, pergunta para elas, alguém jejuma aqui? Não. Alguém tem períodos de oração aqui? Não. Aí eu lhe pergunto, como é que certas castas vão sair do meio da igreja se as pessoas não jejuam, não oram, não buscam a Deus? Então, que eu e minha esposa sabemos, quando nós temos um problema, ou então começamos a ter algum problema de relacionamento, a gente vai atrás das causas, né, Drica? Com certeza. A gente vai atrás das causas. O que está acontecendo? Vamos proclamar um jejum, vamos orar, porque o Senhor tem a resposta. E o Senhor nos dá a resposta. Então que essa noite, que você jamais perca esse Espírito de vista. Jamais você perca o Espírito Santo de vista. Esse que nós vemos Saul, que é um aprendizado para a nossa vida, perdeu. E quando ele perde esse Espírito, ele fica atormentado por um demônio. Ele fica atormentado pelo espírito das trevas. E uma pessoa atormentada pelo espírito das trevas, ela não vai ser feliz. Hoje você vai achar explicação para todos os gostos. Se você for no centro espírita, ele não vai, demônio não existe. Mas perguntar você, tem uma Bíblia? Um espírita vai dizer, tem uma Bíblia. Você lê a Bíblia? Leio a Bíblia. Você crê em Jesus Cristo? Creio. Aí se você abrir aqui na Epístola de João e dizer assim para ele, e para isso
se manifestou Jesus Cristo para destruir todas as obras do diabo. Aí ele vai pular lá fora. O diabo não existe. Ora, meus amigos, se o diabo não existe, como é que a gente vai agora acreditar na Sagrada Escritura? Que ela diz do início ao fim que o diabo existe. E uma das causas de a gente estar nesse mundo, nessa situação, é exatamente a ação de Satanás. Então você sabe hoje o que você precisa para verdadeiramente alcançar a felicidade. Alcançar a felicidade não vem por você acertar na Mega Sena. Alcançar a felicidade não vem porque você está com muito dinheiro no bolso, ou a tua empresa está dando certo, ou está tudo ok. A tua felicidade vem quando você tem o Espírito de Deus. Porque quando você tem o Espírito de Deus, pode estar tudo desmoronando. Você vai ser conservado em perfeita paz. Porque a palavra de Deus diz assim: tu conservarás em paz aquele que confia em ti. A palavra de Deus diz em Isaías: tu conservarás em perfeita paz aquele que confia em ti. Por que confia em ti? Então, perceba bem e seja uma pessoa feliz. Discirna. Isso é muito importante. Se você não tem o Espírito de Deus trabalhando com você, hoje é esse dia. Você pode chegar hoje e dizer assim: Espírito Santo, eis-me aqui. Eu não quero mais viver um só momento nessa vida sem a sua presença. Sou um pecador, Espírito Santo. Não sou digno que tu faça morada em mim. Mas pelo aquele sangue na cruz, naquele sangue derramado do Senhor Jesus Cristo, perdoa-me, sara-me, entra na minha vida hoje e faz de mim uma nova criatura. Não sei como está a tua situação hoje. Eu só sei que quando tu fizeres isso, a atmosfera espiritual vai mudar. E você vai sentir a presença de Deus. Deus vai falar com você. Deus vai fazer um destino, um caminho para você trilhar. Deus vai mudar a tua história. Então, o teu dia é hoje. Não deixe para amanhã, não deixe para o ano que vem. O dia é hoje. Seja uma pessoa em que o Espírito do Senhor habita. Se você vê o lado de Davi, dois personagens, Saul e Davi. Saul com o demônio, Davi com o Espírito de Deus. Com quem está a autoridade? Com o rei? A autoridade espiritual está com o rei ou com o súdito? Com o súdito. O súdito chega lá, tem autoridade sobre aquele demônio que está no rei. Mas o rei não tem autoridade sobre o demônio que está nele. Que coisa louca! E o súdito com autoridade toca uma harpa e aquele demônio vai embora. Que coisa linda! Isso é para a glória de Deus. Então, pessoal, mais um momento blessed da palavra de Deus. E que você tenha um ano lindo, um ano muito abençoador. Que você, nesse ano de 2026, creia de uma forma especial. Que você possa tirar momentos de jejuns, momentos de oração e gaste mais tempo com Deus. Às vezes a gente come rápido, toma café rápido, está numa correria e acha que correndo vai resolver o máximo de coisa. Produtividade, quem vai dar é o Espírito Santo de Deus. Então gaste um momento com Deus, que isso é para mim mesmo. Eu estou falando não só para você, eu estou falando para mim. Preciso eu também guardar e gastar mais tempo com Deus. Um abraço. God bless you. Receba a dica aí. God bless you. Então, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado, né, da ministração da palavra dada pelo Josemi, né, e que verdadeiramente a gente não extinga o Espírito Santo de dentro de nós,
mas que a gente, todos os dias, a gente alimente essa paixão, esse fogo ardente dentro de nós, esse desejo, esse anelo, né, pela presença de Deus, do Espírito Santo nos guiando e nos conduzindo até a consumação de todas essas coisas aqui na Terra. Então é isso, pessoal. Um beijo no coração e God bless you!